Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, o Bernardo nasceu e eu vim trazer o meu relato de parto pra vocês. Tô gravando, não tô gravando com a câmera normal, então vocês podem notar aí uma diferença. Às vezes eu vou estar olhando pra cá, outras vezes pra lá, porque eu tô ainda meio perdida. Mas enfim, vamos lá. Gente, olha a minha situação. Depois de muitos TTs e muito choro. Bom, no sábado do dia 22, a gente foi jantar na minha cunhada e eu já tava bem cansada, assim. Mas eu não sabia que eu ia entrar em trabalho de parto no dia seguinte. Mas, no sábado a gente saiu pra comer e no domingo, 6 horas da manhã, eu comecei a sentir umas dores. O meu tampão saiu no domingo, 6h30 da manhã, e eu fiquei super assustada por conta que saiu, tipo, sangue e afins, né? Eu falei, meu Deus! Minha única reação foi tomar banho, acordar o Bruno e falar, a gente vai ter que ir pra maternidade. E aí, um detalhe importantíssimo. Não fomos pro Santa Joana. E eu vou fazer um vídeo referente a isso depois. Mas vocês não vão conseguir entender se eu fizer agora. Então eu vou ter que explicar, vou fazer uma coisa mais elaborada pra explicar o que rolou. Enfim, fomos pra maternidade mais próxima aqui da minha casa, né? Que no caso é o Hospital Embu-Mirim. Gente, eu fui super bem tratada, bem recebida do início ao fim. Nós chegamos lá na maternidade 7h30 da manhã. E eu expliquei, né, pra pessoa que me atendeu que o meu tampão já tinha saído e tudo mais. E a gente tive que fazer o exame de toque. Eu já estava com 3 dedos de dilatação. E eu só tomei banho. Então, nós fomos pra maternidade dia 23/11. Às 7h30 da manhã a gente chegou lá. E eu já estava com 3 dedos de dilatação. Então, eles me internaram por conta que eu já estava de 40 semanas. Mais de 40 semanas. Estava de 40 semanas, mais 2 dias. E me internaram e falaram que... perguntaram sobre via de parto e afins, enfim. Conversei lá com o pessoal. Eu inicialmente queria cesárea por vários motivos, né? Aliás, se fosse no Santa Joana, eu faria uma cesárea também. Mas eu estava com 3 dedos de dilatação. E o médico de plantão, ele foi falar comigo. Ele perguntou, por que você quer fazer cesárea? Se sua saúde tá bem, enfim, né? Tentando reverter aí a decisão. E aí eu expliquei pra ele que era uma opinião, uma decisão minha e tal. Deixaram eu decidir qual seria a minha via de parto. Por quê? O médico foi falar comigo e ele falou assim, olha, a gente não tem vaga pra cesárea hoje. Só teremos vaga daqui a 2 dias. E aí eu falei, mano, eu vou ter que ficar 2 dias sofrendo, né? Esperando, no caso, é melhor tentar normal. E aí, gente, foi por conta disso que eu decidi tentar o parto normal. Tô aqui no médico, vou ter que internar. 3 dedos de dilatação. Olhemos. O Bernardo decidiu nascer hoje. Eu estou assim, acabadíssima. E esse é o único registro que eu vou fazer porque meu celular tá sem bateria e os carregadores quebraram. Ai, que tristeza. Mas enfim, é isso. Tô aqui no quarto, ó, sozinha. Ligaram essa luz aqui, mas tá só eu e o Bruno. Aí tem um banheiro pra gente. Tá ótimo. Depois que o médico saiu da sala, né? Eu falei que eu não queria induzir, porque quando você faz a indução, eles colocam um comprimido lá nas suas partes íntimas e você começa a sentir muita dor, muita contração. Eu já tava sentindo dor, tava com 3 dedos. E aí, gente, o que eu fiz? Eu falei pras meninas que eu queria tentar normal. Elas me falaram, olha, você pode fazer tais exercícios, você pode ir pro chuveiro, enfim. Inicialmente fui pro chuveiro, fiquei lá no chuveiro quente e tal, tentando fazer a indução, né, de forma natural, sem remédio.
e consegui dilatar bem. Cheguei em 6 dedos de dilatação. E com 6 dedos você pode pedir analgesia, né? Essa era a minha meta, pedir analgesia. E aí, cheguei nos 6 dedos, só que o Bernardo, ele ainda não tava... A minha barriga não tava baixa, né? E elas falaram, olha, como sua bolsa ainda não estourou, e a sua barriga não tá tão baixa, você vai ter que esperar pra pedir analgesia. Daí, gente, conversando lá com as médicas, né, enfermeiras e afins, elas falaram, olha, se você estourar sua bolsa, pode ser que ele desça, né, mais pra baixo. Pode ser que ele já fique certinho, porque na posição ele já tava. Minha barriga só não tinha descido. E pra você tomar analgesia, precisa descer a barriga. Não sei se isso é verdade, não pesquisei, mas enfim. E aí, beleza, estouraram minha bolsa. Não doeu, foi super tranquilo, super de boa. E aí, gente, começou a loucura. Aí começou a loucura de verdade. Fui pro chuveiro depois de estourar a bolsa. Meu, que dor surreal, surreal. Assim, a contração, né, a contração, ela me lembrou muito as minhas primeiras cólicas menstruais. Nossa, juro por Deus. E aí, eu sempre tive cólica muito forte, então pra mim lembrou muito isso. Era uma dor nas costas, que passava pra barriga e dava uma vontade de ir no banheiro fazer o número 2. Loucura! E aí eu cheguei no 7º dedo de dilatação, consegui tomar analgesia. Um médico super tranquilo, super gente boa, aplicou, né, a analgesia, me explicou todos os passos e falou, olha, eu vou deixar aqui um acesso pra você pedir uma segunda aplicação, se você quiser. Aí ele deixou nas minhas costas, tomei, e aí eu simplesmente tomei analgesia, não senti mais nada, assim, foi uma coisa, nossa, perfeita, maravilhosa, imediata, com 7 dedos de dilatação. Tomei, ele falou, olha, agora você vai dormir. E aí eu dormi. Gente, eu acordei com 9 dedos de dilatação. Sim, 9 dedos. E aí, o que aconteceu? Daí, gente, eu acordei com 9 dedos de dilatação. Acordei com uma equipe que estava fazendo... Eles estudam, né, alguma coisa referente, alguma pós-graduação na área. E eles perguntaram se podiam assistir meu parto. Começou a bagaceira daí. Gente do céu, nossa. Quando eu cheguei no 10º dedo de dilatação, um pouco antes, né, eles me deram um remédio pra meio que fazer com que a contração durasse mais tempo. Porque como eu estava com analgesia, e eu já tinha pedido a segunda aplicação, você não sente as dores, você sente sua barriga dura. Então a analgesia, ela vai te deixar sem dor, mas você, tipo assim, quando você tiver contração, se você tiver com a anestesiada, né, você vai ter que fazer, tipo, a força, sem saber que você tá com dor, porque você não fica com dor. E aí eles me deram um remédio na veia, eu esqueci o nome do remédio. Ocitocina, lembrei. Esse remédio, ele te ajuda ele ajuda a contração a durar mais tempo. Então, eu tomei ocitocina e parece que foi perdendo o efeito da analgesia. Gente do céu, nossa. O que eu não sofri no início das contrações, eu sofri quando eu cheguei no 10º dedo de dilatação. Tava insuportável. E detalhe, a força que você faz pra o bebê sair é como se fosse uma dor de quando você tá indo no banheiro fazer o número 2. Tipo, na verdade é a mesma força, né? Não a dor. Mas é a mesma força que você faz. É uma loucura. E aí, gente, o que aconteceu? Pois é, pasmem. Ó, isso era 11 horas da noite, tá? Eu tava já com 10 dedos de dilatação. Então, foram 16 horas de trabalho de parto. Eu não posso dizer pra vocês que foi um sofrimento do início ao fim, porque não foi, graças a Deus. O pessoal que tava de plantão, eles foram muito solícitos e me ajudou bastante também com informações e afins, né? E quando deu 11 horas, os batimentos do bonitinho começaram a cair. E aí nós fomos pra cesárea, do nada.
E eu sentindo muita dor, surreal, porque tava doendo demais. Já tava com 10 dedos dilatados. Daí, gente, o que aconteceu? O bebê, ele não tava querendo descer. Ele precisava descer um pouquinho mais para que eu pudesse fazer a força. E eu fiz as forças lá que eles falaram pra fazer e tudo mais. Foi surreal, dói bastante. Mas ele não desceu. E aí, por conta da ocitocina, eu já tava passando o efeito da anestesia, tava sentindo muita dor, os batimentos dele começou a cair. E tivemos que ir pra cesárea. Sim, 16 horas em trabalho de parto, pra no final fazer uma cesárea. E aí, gente, eu até comentei com o Bruno, eu falei assim, o Bernardo vai vir quando ele quiser, eu acho que a gente não tem que ficar preocupado. E Deus vai preparar todas as coisas. Vai ser como Deus quiser, né? E foi muito assim, de verdade. E fui pra sala de parto, cesárea. Tava com muita dor. Quando o anestesista aplicou a hack, eu até agradeci, falei, meu Deus, que alívio. Porque foi um alívio surreal. E assim, a hack já não doía mais, não sei. Eu sou muito péssima pra dor. Pra mim, eu não senti tanta dor como dizem. É uma agulha normal, não tem nada de diferente. E eu achei, assim, um tratamento muito bom. A estrutura também, né, do hospital em si, por ser público. E foi isso, gente. Teve outras coisas que eu não posso expor aqui, né, pra não expor as pessoas, mas nada relacionado a coisas ruins, né. Teve uma enfermeira que acompanhou. Gente, meu filho tá peidando. Teve uma enfermeira que acompanhou todo o meu trabalho de parto, que foi uma daquelas que chegaram depois, por conta que ela faz uma pós-graduação nessa área de partos e afins, né? Eu não sei explicar o que é ou como funciona esse programa, mas eles estavam de plantão nesse dia pra aprender, sabe? E aí, gente, ela me ajudou tanto. Sério, eu não sei o nome dela, queria muito agradecer. E ela esteve lá a todo momento, ajudando a gente, né, dando forças e tal, falando com o Bruno. O Bruno também esteve a todo momento com a gente. E foi isso. Deu tudo certo, o Bernardo nasceu com 3 quilos, 380, se eu não me engano, 50 centímetros, de um parto cesárea. Tive as 2 experiências de parto. Deixa eu ver o que mais. Ele não precisou tomar banho de luz. Assim que ele nasceu, ele já foi pro meu peito. E foi isso. Nós ficamos lá do dia 23 ao dia 26, se eu não me engano. Do dia 23 ao dia 26 internados. E foi tudo ok. Referente à comida do hospital. Gente, eu amei. Eu gostei da comida, muito boa. Eles sempre servem frutas e afins. Eles são bem rigorosos com a questão da medicação, alimentação e amamentação, principalmente. Não pode dar chupeta, não pode, pelo menos lá na maternidade, né? Não pode dar chupeta, nem mamadeira, nem nada do tipo. Então, agora uma parte ruim da maternidade que eu não sei se as pessoas falam é a questão da internação, né? Você fica internado em um espaço bem grande que tem 4 quartos. E esses quartos são divididos por cortinas, enfermaria no caso. E, gente, é muito barulho. Você não consegue, tipo assim, focar, sabe? O bebê dorme às vezes e aí ele acorda por conta do barulho de outras pessoas. Então isso é muito ruim. Essa é a única parte ruim. De resto, pra gente foi tranquilo, graças a Deus. O Bernardo veio com saúde e pra mim isso era o mais importante, né? E é isso. Qualquer dúvida me perguntem. Eu acho que eu não esqueci de nada. Acho que eu fui, assim, bem detalhista. Eu não contei, não tinha contado ainda pra ninguém referente a isso. E espero que vocês gostem. Um beijo. Eu sei que vai ter dúvidas referente ao Santa Joana. Eu prometo que eu venho falar sobre isso. Mas eu quero ser o mais transparente possível com vocês. E até o próximo vídeo.